Oi galera, aqui quem fala é Ruth, do caderno de poliedros platônicos, e eu vim demonstrar para vocês um pouco como é a construção dos poliedros no AutoCAD. Poliedros platônicos especificamente, que são os 5 apresentados na tela: o hexaedro, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Vou dar uma voltinha aqui para vocês perceberem a tridimensionalidade dele, conhecer suas arestas, o que basicamente eu expliquei na apostila, em que o hexaedro, suas faces são compostas por quadrados, o tetraedro por um triângulo regular, o equilátero, o octaedro também pelo triângulo, o dodecaedro pelo pentágono regular e o icosaedro novamente com um triângulo equilátero. O que difere são as quantidades de arestas. Vou demonstrar para vocês como é a representação de cada um e suas particularidades, como também foi detalhado na apostila. Só dar uma sacada lá no site, se necessário. Bom, a base para construir o hexaedro é o quadrado, como eu falei, e ele possui eixos quaternários, binários e ternários. No caso de fazer uma representação rápida e simples do hexaedro em relação à sua perspectiva isométrica, que é no caso a nossa vista ternária, como eu vou mostrar mais à frente, tem um método bem prático e rápido de fazer, que é este aqui, do qual a gente inicialmente tem apenas um hexágono inscrito numa circunferência, e a partir daí a gente, considerando o centro da circunferência, nós podemos unir cada vértice e obtemos a vista ternária. Aqui ó, temos o centro e iniciamos, e aí obtemos o nosso hexaedro em vista ternária, bem simples de fazer. Só que, no caso da gente, a gente vai trabalhar com projeções para poder encontrar as vistas binárias e quaternárias. Aí eu vou demonstrar para vocês uma outra forma de encontrar, através de cota, afastamento, mudança de plano, certo? Então vamos lá. Sabendo que a nossa vista superior do hexaedro, ela já é a nossa vista quaternária. Por quê? Porque a vista quaternária do hexaedro é de centro de face a centro de face. Aqui está. Unindo as diagonais de cada face, encontramos o centro da face de um quadrado. Então, na vista superior do nosso hexaedro, obtém-se a nossa projeção no eixo quaternário, pois ele está reduzido a um ponto. E para visualizarmos a vista binária e ternária, precisaremos construir novos planos de projeção, porque os eixos binários e ternários não estão reduzidos a um ponto na vista superior. Para visualizarmos cada vista binária e ternária, precisamos reduzi-los sempre a um ponto, como foi detalhado na apostila também. Então, aqui em verde, obtemos o nosso eixo ternário, que é de vértice a vértice no hexaedro, e o eixo binário em vermelho, que é de meio de aresta a meio de aresta. Construímos então a vista frontal para visualizar os posicionamentos dos eixos. Vale lembrar que o nosso eixo quaternário, na vista frontal, ele aparece em verdadeira grandeza e ele define também a altura do nosso hexaedro. O nosso eixo binário já encontra-se reduzindo dois planos, e então podemos já projetar um plano perpendicular a ele, pegar os afastamentos e visualizarmos a vista binária. Aqui está a nossa projeção no eixo binário. O plano está perpendicular ao eixo binário, que é o vermelho, aqui ó, 90 graus, e aí nós levamos nossas projetantes e os respectivos afastamentos, e aqui ó, obtemos o afastamento 8,6 e levamos essa medida até o plano de projeção que iremos da altura. Exatamente a mesma altura do afastamento, e aqui a gente considera os pontos do topo também, 28,7, e levamos essa mesma distância até o ponto do topo aqui, é 28,7 também. E aí construímos nossa vista binária. Assim também será na vista ternária, que é a nossa projeção
é exatamente aquela que eu falei que era mais simples de fazer, mas aqui a gente também pode obter em relação à mudança de plano, fazendo um novo plano perpendicular ao eixo ternário, que aqui ele já está no posicionamento correto, ó, de vértice a vértice, e aí a gente encontra ele reduzido em um ponto exatamente através dos afastamentos também, que são sempre retirados em relação ao plano anterior. Da distância retirada para fazer essa nova projeção é retirada daqui dos afastamentos. 24,23 e a gente leva para cá, considerando cada vértice, é por isso que é bom nomear para saber a que se refere cada aresta. Então, ponto F, por exemplo, tem esse afastamento 24,23. Vamos medir aqui 24,23, certinho, certo? E assim sucessivamente. É só considerar cada ponto, cada aresta e levar os seus respectivos afastamentos em relação ao plano de projeção anterior. No caso da vista frontal, nós consideramos a nossa cota, que é a altura em verdadeira grandeza do nosso objeto. O mesmo procedimento a gente vai realizar em todos os outros. Então, gente, agora a gente vai falar aqui do tetraedro. Eu só vou demonstrar para vocês mesmo, já que eu já expliquei o princípio, que é basicamente aquele que eu falei de você ter uma vista, vamos projetar até encontrar os eixos reduzidos a um ponto. Só difere mesmo a quantidade de arestas e você tem que sempre nomear cada um dos vértices para saber a visualização de cada uma das arestas. Então a gente já tem aqui a nossa vista superior, que é com base no centro do nosso triângulo equilátero. E aí, considerando que isso aqui é a base e o vértice está aqui no topo, é só ligar os vértices e aí a gente vai ter a vista superior, que já é a projeção ternária do tetraedro. No caso do nosso tetraedro, teremos a projeção ternária e binária. Então a gente vai projetar uma nova vista para poder localizar o eixo binário, para poder visualizar a nossa vista binária. Aqui está a nossa vista, como a gente visualiza a altura do nosso tetraedro em verdadeira grandeza, como eu falei. Aqui, um triângulo equilátero, tira a sua altura e coloca aqui na nossa vista. E aí, a gente vê o posicionamento do eixo binário. E o eixo ternário aqui, ele volta a aparecer quando ele estava reduzido a um ponto na vista superior. E aqui, olha, a gente já obtém a nossa vista binária quando a gente projeta um plano, PIMP2, perpendicular em relação ao plano de projeção e resulta aqui na projeção binária do nosso tetraedro. E é basicamente isso. A gente pega os afastamentos e aqui a distância do ponto A em relação ao plano P1 é 10,26 e a gente leva essa distância até aqui e assim sucessivamente. Para cada vértice vocês levam esse afastamento no ponto C, tem 20,26, a gente leva para lá também. É basicamente isso. Continuando, agora vamos trabalhar com o octaedro. É composto por triângulos equiláteros à vista superior e aqui a gente já obtém a nossa projeção quaternária. Ele já também está reduzido a um ponto. E vamos visualizar então o posicionamento do eixo binário e ternário. O eixo binário, novamente, ele segue a característica de meio de aresta a meio de aresta. E o eixo ternário, nesse caso, ele é de centro de face a centro de face. E aí a gente encontra através das medianas, que é de vértice a meio de aresta, o centro da face. E aí vamos lá projetar então a sua vista em relação ao plano P1. Projetar aqui cada projeção perpendicular, como já foi dito. E aqui no caso a gente usou a altura total dele em relação ao triângulo equilátero. A altura aqui que a gente tinha dado em VG é a mesma que a gente coloca aqui e repete pra cima, já que são como se fossem duas pirâmides, uma sobre a outra. E aí vamos dar uma visualizada nos eixos. O eixo binário aqui de meio de aresta a meio de aresta. Agora o nosso eixo ternário, que se encontra posicionado em relação ao centro de face, sabendo que a face aqui é a DC, se reduzir a uma linha reta, e quando a gente projetar esse ponto aqui perpendicularmente e bater aqui, a gente vai ter o nosso eixo ternário. Basicamente, esse projetou,
projetou onde bateu na aresta, uma face que foi reduzida. Quando a gente projeta, já tem um posicionamento correto aqui em cima. Poderíamos dizer que essa vista frontal, ela já é uma vista binária, mas como a gente ainda está vendo o nosso eixo em uma linha reta, quer dizer que ele ainda não está precisamente como uma vista binária. Para isso, a gente precisa projetar um plano aqui e a gente vai ver ele reduzido como vista binária. Aqui, podem ver, ó, que a gente precisa projetar um planinho aqui, lateral, leva todas essas projetantes. O que muda é justamente o posicionamento desses vértices aqui, ó. Que é como se fosse uma rotação que a gente tivesse feito para poder encontrar esse eixo binário vermelhinho aqui, reduzido a um ponto, que é a nossa projeção binária. E aí, a gente leva os afastamentos de cada vértice e obtemos a nossa projeção binária, assim como no eixo ternário. Projetou um plano perpendicular aqui ao eixo, viu ele reduzido a um ponto. É só ter cuidado com a visualização de cada vértice, cada aresta, do que está por trás, do que está pela frente. Considerando que sempre vai estar ligado os pontinhos, ó, nas projeções, e os afastamentos sempre serão os mesmos em relação ao plano anterior. Nesse caso aqui, a gente considera como referência os afastamentos da vista superior, poder fazer. E aí nós temos a nossa projeção do octaedro.